Poucos homens na história desapareceram sem provar a morte. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no mistério que atravessou milênios. Bem-vindos a este nosso estudo focado no arrebatamento de Elias, o profeta que simplesmente rompeu a barreira final da existência humana. A gente não vai só contar uma história aqui. Vamos analisar as evidências, os textos antigos e as tradições sobre o homem que, literalmente, deixou a terra em chamas. Vamos refletir sobre essa frase que está na tela. Poucos homens na história desapareceram sem provar a morte. Ela resume perfeitamente a magnitude do nosso tema. Na antiguidade, a morte era aquele grande equalizador. Ninguém escapava. Mas aí a gente se depara com um relato incrível de um homem atravessando os céus diante dos olhos maravilhados de seu discípulo. Pensemos nisso por um momento. Não teve túmulo para ser visitado, não teve funeral para marcar o fim, nenhuma despedida comum. O que restou foi apenas fogo, vento e um legado inabalável. O nome dessa figura era Elias. Parte 1. O desafio ao paganismo. Para a gente compreender o impacto dessa partida tão extraordinária, precisamos primeiro dar um passo atrás e olhar para o mundo sombrio em que esse homem caminhou e o contexto que exigiu uma voz tão poderosa. Imaginem o cenário. Século 9 a.C., uma época brutal. Israel se encontrava rachado ao meio. E no Reino do Norte, quem mandava era o rei Acabe junto com a famosa rainha Jezabel. E olha, eles tinham mergulhado a nação numa idolatria muito pesada, erguendo altares e promovendo adoração a deuses pagãos como Baal. Foi exatamente no meio dessa escuridão política e espiritual que o nosso profeta surgiu, vindo direto das sombras do deserto. E tem um detalhe fascinante sobre isso. O próprio nome dele, Eliarro, em hebraico, não é só um nome qualquer. É uma verdadeira bandeira de guerra cravada no chão. Literalmente significa "o Senhor é meu Deus". Ou seja, toda vez que alguém chamava por ele, estava inadvertidamente proclamando um desafio direto a Baal e a todo aquele sistema estabelecido pela coroa. A identidade do homem, por si só, já era uma revolução. Seção 2. A última jornada profética. É carregando essa bagagem enorme de confronto e poder que chegamos aos eventos estranhos lá do capítulo 2 do segundo livro de Reis. É aqui que o mestre inicia a sua rota final na Terra. Notem que o texto não joga essas cidades numa sequência à toa. Ele sai de Gilgal, desce para Betel, passa em Jericó e chega às águas do Rio Jordão. E sabe o que os antigos comentaristas judaicos perceberam? Isso não era um roteiro aleatório. Era meio que uma turnê de despedida deliberada. O mestre sabia perfeitamente que a hora dele tinha chegado, então ele precisava fazer essas paradas estratégicas. Mas qual era o propósito de fazer essas paradas? Acontece que ele estava visitando as chamadas escolas dos profetas. Para a gente entender a cultura da época, essas escolas eram como comunidades onde os aprendizes se juntavam para estudar os textos sagrados, a música e a tradição. Na verdade, ele estava caminhando entre os discípulos dele pela última vez, meio que garantindo que a base espiritual continuasse firme depois que ele partisse. O clímax geográfico dessa rota toda ocorre de frente para o Rio Jordão, sem ponte, sem barco. O que ele faz? Ele pega aquele manto dele, já bem desgastado, enrola e simplesmente bate nas águas. Incrivelmente, o rio se divide. De uma perspectiva histórica, é impossível não ver o paralelo direto com os grandes milagres do passado. Lembrando de Moisés no Mar Vermelho e Josué exatamente naquele mesmo rio, era a autoridade divina validando aquele momento. É nesse clima isolado, já na outra margem, que o discípulo Eliseu faz um pedido ousadíssimo. Poucos minutos antes daquela separação iminente. Ele pede uma porção dobrada. E aqui a gente precisa parar para entender o que isso realmente significa, porque muita gente cai no equívoco de achar que o Eliseu estava sendo ganancioso, querendo ser 2 vezes mais forte que o mestre. Mas não tem nada a ver com isso. Naquele contexto cultural hebraico, a tal porção dobrada era o direito legal de herança do filho primogênito. No fundo, de uma forma bem profunda, ele estava implorando para ser reconhecido como o herdeiro legítimo, o sucessor espiritual para continuar aquela missão. Seção 3. O carro de fogo. O mestre avisa que o pedido só seria atendido se o discípulo conseguisse ver a partida dele. E aí, a tensão da narrativa vai lá pro teto. O céu começa a escurecer. E o relato de 2 Reis 2:11 é espetacular. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Pessoal, não teve morte natural, não teve velhice. O que ocorreu foi uma explosão luminosa absurda, um rasgo na realidade física. Mestre e discípulo foram separados de um jeito violento, dramático e absolutamente inesquecível. Para a gente realmente captar o peso daquele momento, vale olhar para a palavra hebraica original.
Seara. Algumas traduções colocam redemoinho, mas convenhamos, só simples demais. Seara carrega a força de uma tempestade violenta, um furacão, uma anomalia que funciona como veículo para uma manifestação divina. O homem não foi flutuando numa brisa leve, ele foi tragado pelo poder bruto e caótico dos céus. E aí fica a pergunta, como o mundo antigo reagiu a um desaparecimento tão chocante? O registro histórico é bem fascinante. O Midrash e o Talmud trazem visões de antigos rabinos acreditando que o profeta virou literalmente um ser celestial, um eterno mensageiro entre o céu e a terra. Já o famoso historiador Flávio Joséfo foi mais contido nos registros, escrevendo que ele apenas desapareceu de diante dos homens e que a crença popular dizia que Deus o tinha tomado. Parte 4. O mistério da morte. Afinal, Elias foi mesmo para o céu? Se não ficou corpo nenhum para trás, o que aconteceu do ponto de vista físico? Isso nos joga num debate teológico que atravessa séculos. A gente encontra duas linhas principais de pensamento aqui. A primeira, e mais tradicional, defende que sim, ele foi arrebatado direto para o céu, entrando vivo na presença divina. Mas tem uma segunda corrente cristã que argumenta algo bem diferente. Eles dizem que o tal carro de fogo apenas transportou o profeta na horizontal, tirando ele do cenário político e deixando em algum local terreno desconhecido para viver o resto da vida em isolamento. E sabe o que alimenta essa segunda teoria de que ele continuou na Terra? É um baita de um conflito textual com o Evangelho de João que diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Esse único versículo gerou uma tempestade de debates entre os estudiosos. Como é que a gente reconcilia o arrebatamento com a ideia de que o céu ainda não estava aberto para os homens? É um quebra-cabeça histórico intrigante. Seção 5. A presença contínua. No fim das contas, não importa para onde o corpo dele foi parar. O fato é que o impacto do evento garantiu que a influência de Elias nunca mais fosse apagada. O eco daquela vida se recusa a desaparecer. Pensemos no judaísmo de hoje. A presença dele é super palpável. Em toda a celebração da Páscoa judaica, o Pessach, é tradição separar uma taça de vinho intocada e muitas vezes até deixar uma cadeira vazia. Tudo por causa de uma expectativa viva, baseada na profecia de Malaquias, de que ele vai retornar como o arauto que anunciará o Messias. E aquele nome antigo aramaico, Eliá, continuou ecoando por milênios, mantendo essa esperança acesa. E no cristianismo, o eco desse homem de fogo também moldou narrativas centrais. O próprio Jesus chegou a declarar que o João Batista veio no espírito e poder daquele antigo mestre, um sucessor simbólico real. Além disso, a gente tem aquele relato do reaparecimento físico dele lá no Monte da Transfiguração, conversando com Cristo séculos depois de ter sido engolido pela tempestade divina. Uma prova textual de que a influência dele operava muito além do tempo. Seção 6. O legado do manto. Para amarrar o nosso estudo, a gente precisa voltar lá para as margens do Rio Jordão e olhar para o simbolismo das chamas e daquele objeto caindo do céu. O grande detalhe brilhante dessa história é que o carro e os cavalos não eram só um veículo. Sabe, na linguagem bíblica, o fogo é a própria glória divina. A tempestade gloriosa recolheu o homem, beleza. Mas ele partiu e o manto dele ficou para trás. Aquele tecido velho e desgastado caiu silenciosamente ali nas mãos do Eliseu, provando que, embora as pessoas desapareçam, a responsabilidade e o peso do chamado continuam firmes na terra. O que deixa a gente com uma reflexão incrível. O homem que subiu em chamas continua sendo um dos maiores mistérios já registrados. Mas se os portadores da mensagem vão embora e as missões sobrevivem apenas através daqueles que escolhem apanhar o manto caído do chão, qual é o legado de impacto que nós estamos deixando para a próxima geração suportar? É uma provocação que ainda desafia a história milhares de anos depois daquele último clarão do carro de fogo.